Olá, meus amigos do ADVJus, mais um novo programa no ar, feito com aquele carinho e profissionalismo você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn. Muito obrigado mesmo. Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com 2 participações, Marketing Jurídico, ADVJus Seus Direitos, ADVJus Entrevista Sala de Visitas com o Dr. Adalberto Simão Filho, ADVJus Social, Lançamento Literário e Momento Divino. Tudo isso muito mais agora, aqui no ADVJus. Fique aqui. Legal demais, vou iniciando o nosso programa com uma notícia de cunho jurídico. É uma notícia que nos entristece, né? Promotor de justiça antidrogas é preso com substância análoga à cocaína no Paraná. Um promotor de justiça foi preso pelo GAECO em Curitiba. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foi encontrada uma substância análoga, à cocaína. O promotor é conhecido apoiador da pauta antidrogas. Lamentável, hein? Com o encontro da droga, o promotor foi preso em luxuoso apartamento da capital paranaense. Temos somente que lamentar episódios desta natureza. A fonte está aqui para você conferir se você quiser, ok? Sequência do nosso ADVJus TV de hoje. Agora nós vamos falar de ADV Especial, Direito Bancário, com o Dr. Francisco Mendonça. Confira. Olá, amigos do ADVJus. Em matéria recente divulgada na internet, sob o patrocínio de banca de advogados que atua na defesa das instituições financeiras, foi vinculada a seguinte matéria: mulher questiona juros de empréstimo e acaba condenada por má-fé. Vivemos tempos sombrios, onde a imprensa tem apresentado um viés ideológico e tendencioso. E, infelizmente, observamos que esta tendência também tem alcançado a imprensa que trata de assuntos jurídicos. O processo descrito nessa matéria está em segredo de justiça e a decisão é de primeira instância do Fórum de Bilac, no estado de São Paulo. Mesmo sem acesso aos autos, podemos afirmar que esta decisão será facilmente reformada em sede de recurso. Se não, vejamos. Os juros remuneratórios são apurados mensalmente pelo Banco Central do Brasil, com base na média cobrada pelos bancos nas diversas operações de crédito. A abusividade tem sido constatada quanto da aplicação de 1,5 vezes a taxa média apurada. Esta decisão foi determinada em sede de recurso repetitivo do STJ com efeito vinculante. Porém, alguns magistrados não cumprem essa normativa. O argumento de que a taxa do valor contratado de juros aceita pelo consumidor, por sua vontade, obrigam a aceitar sem questionamento é, no mínimo, pueril. Lembremos que o contrato de empréstimo é de adesão e nele não se discute quaisquer cláusulas e que o consumidor é hipossuficiente. A pacta sunt servanda deve ser respeitada com restrições, pois o novo CPC trouxe ao ordenamento jurídico a função social do contrato e deve haver equilíbrio nas relações contratuais e o Poder Judiciário deve ser o maior incentivador da aplicação nos negócios jurídicos. A matéria divulgada é tendenciosa e tenta inibir o consumidor a exigir seus direitos e temos visto outras tantas voltadas a esse mesmo objetivo. A Constituição Federal garante o direito de ação, a ampla defesa e o contraditório. Juros abusivos, tarifas ilegais, venda casada, sistemas de amortização podem ser discutidos e revistos. Afinal, ainda acreditamos em um poder judiciário livre. Um forte abraço e até a próxima. Ok, muito obrigado, doutor. Vocabulário jurídico, olha só o momento do desafio aqui em nosso programa. Você sabe o que é tutela jurisdicional?
Certeza, né? Quem não se lembra, daqui a pouquinho no intervalo a gente vai esclarecer para você, tá? A resposta no intervalo. Agora nós vamos falar de ADV especial, mais um, Direito Imobiliário, com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Muito legal, veja aí. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos sobre a formação do contrato de corretagem. Ela se dá em 3 etapas. Na primeira etapa é a aproximação das partes. Na segunda etapa, o fechamento do negócio com a assinatura da proposta. Já na terceira e última etapa é a execução do contrato, que pode ser o contrato de compra e venda, o compromisso ou a escritura pública. A primeira etapa para a formação do contrato de corretagem é a aproximação das partes. De fato, a atividade do corretor se inicia com a oferta do imóvel de acordo com o negócio a ele confiado. Oferta essa que se dá ao público em geral através de anúncio ou aos seus clientes habituais, bem como, na segunda hipótese, com a procura do imóvel de acordo com as informações recebidas do pretendente. Surgindo um interessado ou localizando o imóvel, o corretor leva a efeito a intermediação, aproximando as partes e intermediando as tratativas iniciais. Já na segunda etapa, com a aproximação das partes, se faz necessário o acordo de vontades traduzido na proposta e na aceitação. Nessa etapa, o corretor trabalha no sentido de buscar o consenso no contrato. Vamos supor que o comprador faça restrições quanto ao imóvel ou no seu aspecto físico, ou seja, sobre o estado de conservação, metragem e documentação. Aí então, o corretor deve tentar solucionar esses entraves, buscando ao final a assinatura de uma proposta que levará ao vendedor. Se o vendedor concordar, aceitando a proposta, o negócio se efetivou. Nesse ponto, já é possível marcar a data para a escritura ou assinatura da promessa de compra e venda. O vínculo jurídico estabeleceu-se quando o vendedor e o comprador assinaram a proposta. Nessa proposta estarão presentes os 3 elementos indispensáveis a todo o contrato de compra e venda: a coisa, ou seja, o imóvel, o preço, à vista ou a prazo, bem como o prazo, e o consentimento. Já a terceira e a última etapa se dá com a efetiva assinatura da escritura pública ou particular de compra e venda, ou do instrumento particular de promessa de compra e venda. Em breve, retornaremos com mais tópicos do direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até a próxima. Ok, muito obrigado, doutor. Meus amigos, a gente fala muito disso aqui, né? Advogado, advogada. Hoje a nossa pauta na entrevista é muito interessante, né? Que é a necessidade do advogado conhecer aí inovações na advocacia, principalmente na tecnologia que vem vindo aí dentro da advocacia. E olha, não pode se apartar tecnologia disso aqui, ó. A necessidade da publicidade, do marketing, do vídeo na vida do advogado. E a Top faz isso para você com maestria. Você pode fazer um pedido para que ela faça a gestão de redes sociais, sua gestão, né, dos seus websites também, que podem ser responsivos, campanha de anúncios e Google Ads. Não se engane achando que um simples post, tá, com uma fotinho lá, vai fazer o serviço para você, que aqui a Top faz com todo o profissionalismo. Tenho certeza que se você entrar aqui em uma das plataformas da Top, você vai ficar muito bem servido. E muito melhor ainda se você vier para cá para fazer o seu marketing jurídico. Faça isso e boa sorte. Sequência do nosso programa, agora nós vamos falar de ADV Jus, seus direitos. Olha só, atenção, é lei. Não é de agora, mas é lei, né? O empregador é obrigado a disponibilizar assentos que assegurem postura correta do trabalhador e que sejam capazes de evitar posturas incômodas ou forçadas, sempre que a execução de tarefas exija que ele trabalhe sentado. O pessoal reclama muito aí, né? Quem trabalha com telemarketing, lugarzinho apertado, desconfortável.
Então tem esse direito aqui garantido lá na CLT. Uma outra coisa que não está aqui também, mas eu quero fazer um parênteses, é o direito do trabalhador que está em home office, ok? O empregador deve dar toda a condição, né, para que ele execute o trabalho em home office também, ok? Sequência do nosso programa, nós vamos agora para aquele cafezinho, é o intervalo aqui no ADV Jus, voltamos já. Fique conosco. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico, gestão de redes sociais, identidade visual, vídeos. Contate-nos. O que é tutela jurisdicional? É a proteção de um direito pelo Poder Judiciário. Quando uma parte ingressa com um processo, ela busca a tutela jurisdicional do direito que está ameaçado ou violado. Ok, estamos de volta com o ADV Jus TV de hoje. Meus amigos, eu vou apresentar para vocês agora uma entrevista que eu fiz com o advogado paulistano, mestre em Direito, doutor, aliás, também professor, palestrante, o doutor Adalberto Simão Filho. Ele trocou aqui com a gente umas ideias, né? Realmente muita coisa importante, falou a respeito da inteligência artificial e novos campos de trabalho do advogado. Excelente! Veja. Doutor, vamos começar falando aqui, né, a inteligência artificial na advocacia. Doutor, para muita gente isso ainda é um tabu, tô certo? Exatamente, exatamente. Ainda é um grande tabu e uma grande dificuldade, principalmente para aqueles que, como eu, não dominam tanto aí a arte da tecnologia, né? Tá certo. Então, doutor, o que nós podemos destacar, né, como aplicações da inteligência artificial na advocacia, assim, em breves palavras, né, para a gente entrar aí na nossa pauta, o que a gente pode destacar? Olha, a inteligência artificial hoje em dia, ela não está só presente na advocacia, mas ela está presente no todo da tecnologia. Nós estamos num ambiente de sociedade da informação, é um ambiente que está impactado pela tecnologia muito fortemente. E a inteligência artificial, ela funciona dentro desse conceito de internet das coisas, ela funciona em todos os segmentos. Na advocacia, especificamente, o advogado acaba sendo impactado, assim como os serviços e a própria justiça, porque a inteligência artificial e os algoritmos, eles têm sido utilizados como uma espécie de regra que possa fazer as coisas acontecerem mais fácil. Então, para os advogados, exemplo da utilização, tem sido usado para programas dos mais diversos jurídicos relacionados a contratos, a automatização de procedimentos internos, a reconhecimento de situações, de voz, para poder... Tudo que são atividades repetitivas, a inteligência artificial tem sido muito utilizada. Para os processos, isto é uma novidade, para o judiciário também é uma novidade, o advogado precisa se aprontar para isso, porque para os processos, os fóruns estão colocando a inteligência artificial e programas extremamente poderosos, cuja finalidade é avaliar os processos todos e verificar, por enquanto, admissibilidades recursais pela matéria. A inteligência artificial consegue detectar esses programas, esses algoritmos, consegue detectar certas questões e aí consegue, por exemplo, no universo de 1000 processos, já consegue ali selecionar o que vai ser revisto pela corte e o que não vai. E muitos fóruns, muitos tribunais do país já estão se utilizando dessas ferramentas. E o advogado tem que conhecer isso, porque senão ele acaba perdendo uma chance para o cliente dele. Se ele não conhece a inteligência artificial, as características, as finalidades e a imaterialidade como um todo, ele acaba perdendo ali uma chancezinha para o cliente dele, que às vezes é muito importante. Doutor, que pode ser refletido, né, em termos aí de tecnologia disruptiva, né?
Isso aí é um termo que às vezes a gente sabe muito bem o que quer dizer, mas tem colegas que ficam relutantes, né? Será que isso é aplicado na advocacia? O que a gente pode externar com relação a esses termos? Uma parte os advogados contemporâneos, eles têm realmente que estar e se adaptarem com uma série de questões diretamente ligadas a tecnologias e a imaterialidades, né? Hoje, por exemplo, a parte de empresarial. Na parte empresarial, nós temos as startups, que são empresas que se iniciam com para exploração de determinados nichos e de determinadas tecnologias. Temos as fintechs também na mesma linha. As fintechs, que são as empresas que estão trabalhando diretamente com certas tecnologias. Muitas dessas tecnologias, doutor, elas são disruptivas. Por que razão? Elas mudam totalmente, 100% a forma como antes se praticava certas coisas. Vou me permitir dar aqui 2 exemplos muito fáceis para a nossa audiência aqui, doutor. Um deles é especificamente o sistema Uber, substituindo no transporte o que nós conhecíamos antes como os táxis, substituindo mesmo em alguns casos. E hoje cresceu tanto essa tecnologia de aplicativos que, na realidade, a própria Uber está atraindo os táxis, serviço de táxi, para dentro dela. Para dentro dela. Tem hoje em dia, pelo aplicativo, você pode chamar, sim, os táxis. Então, isso é uma novidade incrível. O que antes era uma briga de mercado muito grande, hoje a Uber está encampando o mercado de táxis. Esse é um exemplo. O outro exemplo de uma tecnologia altamente disruptiva é o exemplo voltado para a Airbnb, locações. Para o senhor ter uma ideia, doutor, a Airbnb, que é aquela que faz as locações, hoje ela tem mais unidades no Brasil disponíveis do que toda a rede hoteleira junta. E é incrível, porque Airbnb, trabalhando com inteligência artificial, doutor, ela está agora criando algoritmos que podem, inclusive, ver qual é o perfil de quem vai locar esses imóveis. Veja só. E ela pode escolher se a pessoa é um jovem brasileiro, faz festa, faz isso, vai destruir, pode ter problema no imóvel. Essa pessoa, esse usuário, ele acaba ficando ele não passa pelo critério para certos locadores. Certos locadores não querem que o imóvel dele, em Ribeirão Preto, por exemplo, o imóvel bonito, o sítio dele, eles não querem que seja para baladas, para fazer uma rave lá, por exemplo, um belo show. Eles não querem. Então, o algoritmo detecta previamente, com base nas respostas do usuário e no perfil daquele usuário, o algoritmo detecta previamente se aquela pessoa está alocando para dar uma grande festa lá de rave para jovens e tudo ou não. Já sabe antes. O algoritmo é preditivo, doutor. Ele vê antes. Ele consegue ver antes. Então, os advogados precisam saber disso. Então, essa disrupção é a mudança do que era para o que é hoje. Exemplo, no nosso tempo, doutor, era um facsímile. Os jovens de hoje nem sabem o que é isso. Mudou muito, doutor. Mudou muito, né? Doutor, e com relação, a gente não podia escapar, né? Falar um pouquinho da legislação, né? Inclusive aí que abrange o estudo da inteligência artificial, né? Inclusive tem projeto de lei nesse sentido aí, né? Porque evidentemente que tudo tem que ser regulamentado, né? E nesse vetor, o que a gente pode externar, doutor? Olha, existem, como no mundo todo, a inteligência artificial ela começa a ter um olhar muito forte do mundo inteiro, porque ela está, como nós falamos, está influenciando em toda a tecnologia, inclusive no dia a dia. Exemplo, nós somos vítimas, todos nós consumidores somos vítimas de um algoritmo que vai avaliar o nosso score bancário. Se nós somos bons ou maus pagadores, se nós temos ou não temos problemas, o algoritmo chega antes da gente. Tudo chega antes, as informações chegam antes. Então é um problema absurdo, porque às vezes pode gerar uma conotação ruim. As legislações, não só brasileiras, como do mundo todo, elas estão caminhando, em primeiro lugar, para buscar o uso da inteligência artificial
com benefícios às pessoas, para aumentar a capacitação humana e reduzir desigualdade social. Ou seja, não pode ser a máquina pela máquina. O homem tem que estar na última milha disso tudo, na última versão. Está centralizada no humano, doutor. Tem que estar centralizada no respeito à dignidade, à privacidade, à proteção de dados pessoais e também direitos trabalhistas, doutor. Não podemos nos esquecer, ela não é um ser à parte na criação. Ela está dentro de um sistema e é assim que ela deve ser entendida. Ainda, nós temos que lembrar que tem que haver transparência e explicabilidade. As leis pedem isso. Projetos de lei. Nós não temos ainda uma lei de inteligência artificial completa, mas nós temos projetos soluções dos tribunais para inteligência artificial em processos judiciais e procedimentos internos. Então, transparência é a garantia de transparência sobre o uso, o funcionamento dos sistemas de inteligência artificial, a divulgação dos responsáveis e pelos conhecimentos da inteligência artificial, óbvio que sempre protegendo, e aqui para o lado dos advogados, sempre protegendo os segredos comerciais e industriais. E, por último, um princípio que não é só brasileiro, doutor, e que eu sou um árido defensor. Sim. O princípio da não discriminação. Eu até recentemente escrevi um artigo lá na Progalhas, e eu escrevi um artigo exatamente sobre esse tema. Eu dizia da necessidade de não haver uma discriminação tóxica das pessoas por conta do algoritmo qualquer. Tá? Então, isso, por exemplo, eu vou dar aqui, a pessoa tem algum tipo de necessidade especial. Ora, nas redes dela, em todas as informações dela, isso vai acabar aparecendo. Alguém que ela entra numa base de dados e, de repente, essa base de dados é para emprego. De repente, alguém olha aquilo, o algoritmo já diz que ela, por exemplo, tem aquele tipo de deficiência, aquela pessoa não é escolhida. Discrimina. Outro problema grave. Né? Aí discrimina, né? Não é verdade, doutor? Opa. Outro problema grave. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa muito trabalhadora, honesta, boa e tudo certo, não tem nada contra a ficha dela, mas ela mora numa zona que ela é altamente problemática, dado o volume de eventos criminosos que acontecem no local onde ela mora. Ora, o que acontece? A depender de quem está contratando, quando aparecer esse dado, o algoritmo vai levantar uma luz vermelha lá e, de repente, ela vai ser discriminada. Verdade. Eu sou radicalmente contrário a esta ideia de discriminação algorítmica, seja ela qual for, por sexo, por cor, por idade. As pessoas, às vezes, estão num processo seletivo e, de repente, bate lá a questão da idade e não contratam. Mesmo que seja um profissional de um altíssimo gabarito, não contratam. Ou então, pior ainda, por especialidades, a pessoa, às vezes, por conta de idade, ela está procurando uma vaga, uma posição menor do que os conhecimentos dela. Mais baixa, né? E ela se inscreve e ela não coloca todos os conhecimentos que ela tem, nem todos os títulos. Se inscrevendo para uma vaga mais humilde, porque ela sabe que ela está com dificuldade de mercado. O algoritmo entrega tudo. Vai mostrar que ela é uma pessoa super capacitada e que, se está indo buscar um empreguinho desse, humilde, modesto, com valor bem modesto, algum problema tem. Pronto, ela foi discriminada. Foi discriminada por conta do super conhecimento dela. Ela não falou, mas o algoritmo entregou. Muito obrigado, doutor. Meus amigos, agora a ADVJus Social. Com imensa satisfação, nós prestigiamos o lançamento de um livro muito legal, muito especial mesmo, e especial também são os seus autores. Veja aí. A Livraria da Travessa do Ribeirão Shopping foi o palco para o lançamento da obra Quanto Vale uma Pessoa?, de autoria do jornalista João Carlos Borda e do advogado, professor e palestrante Dr. Luiz Felipe Arcângelo, que é colunista e parceiro do portal jurídico ADVJus.
um grande número de pessoas, familiares, colegas, simpatizantes, compareceram e prestigiaram o significativo evento. O ADVJus falou com os autores. Dr. Marco, amigos do nosso ADVJus, olha que honra, que noite especial, né? É a realização de um trabalho aí que culminou nesse dia D, né, Dr. Marco? Estou muito feliz com tudo que aconteceu aqui hoje, com o prestígio que nós tivemos aqui de muitos amigos, clientes que compareceram aqui na livraria. E eu só posso dizer que é uma honra e é motivo de muita felicidade para nós, tá? Muito obrigado e a todos os amigos do ADVJus, um forte abraço. Essa noite foi muito especial porque a presença dos amigos e de outras pessoas que conhecem o nosso trabalho tornaram essa noite muito nobre. Então, para um escritor, ter esse contato com as pessoas pelas páginas do livro é muito dignificante para nós, nos enche de alegria, nos enche de muita emoção e de estímulo também. Muito obrigado. Excelente! Parabéns! Ok, muito legal, tudo estava especial. Agora sim, é o momento onde eu sempre digo a mesma coisa. Gosto muito, momento divino, uma delícia, confira. Vinho, Parelli Rosso Puglia. Vinho tinto de cor rubi com tons violáceos. O sabor possui taninos muito suaves e redondos. O olfato de frutas vermelhas maduras, como cereja, morango e framboesa. Ele é produzido na região de Puglia, Itália. Na sua harmonização vai muito bem com risoto de linguiça, fondue de carne, queijo parmesão e assado de berinjela. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Te agradeço imensamente da companhia de sempre. Prometo voltar breve com um programa inédito. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte você também. Um forte abraço, até o próximo.